Ser introvertido é mais vantajoso. Pode ser estranho fazer esse tipo de afirmação, afinal de contas, muitas pessoas veem a sua introversão, o seu nível de introversão, como algo negativo, mas sendo bem sincero, do ponto de vista prático e analisando as várias situações, você ser introvertido na atual era que nós estamos é muito mais vantajoso do que você ser extrovertido. Desde a minha pré-adolescência e adolescência, eu já me reconhecia como um introvertido. Afinal, eu tinha todos os sinais possíveis de uma pessoa introvertida. Eu gostava de passar tempo comigo mesmo. Eu possuía hobbies mais introspectivos, como escrever. Inclusive, eu mantenho esses hobbies até hoje. Não é à toa que eu já lancei 3 livros. Todas as vezes que, por algum motivo, eu precisava passar tempo com muitas pessoas, eu precisava fazer esse trabalho de socialização, eu sentia as minhas energias sendo drenado. Era literalmente aquela antiga piada sobre introvertidos, em que você basicamente tem a bateria social de um iPhone. E eu sei que muitas pessoas se identificam com isso, apesar delas acharem que isso é um problema. Foi justamente por isso que, há um tempo atrás, eu decidi criar o meu TikTok, onde eu basicamente falava e focava bastante sobre esses aspectos da introversão. Eu literalmente gostava de falar sobre o que era introversão, sobre como que você poderia lidar com a sua introversão, como que introversão não é um problema, mas talvez pode ser uma vantagem para você lidar com o mundo. Mas o meu objetivo com esse vídeo aqui hoje é simplesmente mostrar ou explicar o meu argumento como ser introvertido no atual momento que nós estamos é mais vantajoso, tem mais benefícios do que você ser uma pessoa extrovertida ou até mesmo ambivertida. E para começarmos a falar sobre esse assunto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é diferenciar o que realmente significa uma pessoa ser extrovertida, uma pessoa ser introvertida e uma pessoa ser ambivertida. Porque, bem ou mal, uma das primeiras confusões que todos fazemos é confundir introversão com timidez, e são duas coisas completamente diferentes. Enquanto a introversão faz parte da sua personalidade, é um traço da sua personalidade, podemos dizer assim, timidez não. Timidez é um problema. É muito fácil diferenciar as duas coisas quando você pensa que introversão tem os seus lados positivos e negativos, e timidez só tem os seus lados negativos. Você não consegue pensar em nenhuma coisa realmente positiva vindo a partir da timidez. Não há nada positivo vindo a partir da timidez. Por outro lado, na introversão, há coisas positivas vindo a partir da introversão, mas também há coisas negativas. É assim que você começa a diferenciar essas duas coisas. Mas, para ficar ainda mais claro o que é a timidez, por que pessoas são tímidas, por que você sente timidez para falar ou fazer algumas coisas. E a principal raiz do problema da timidez mora justamente no medo do julgamento. É o medo do que as outras pessoas vão pensar de você que faz você se tornar uma pessoa mais tímida. Em poucas palavras, subir num palco e falar para um monte de gente só traz essa sensação de timidez, essa sua insegurança, porque literalmente você está com medo do que todas as pessoas vão pensar de você. A partir do momento em que você supera ou você se livra desse medo, você não sente mais timidez para subir num palco, você não sente mais timidez para falar com a pessoa que você gosta, você não sente mais timidez para levantar sua mão na sala de aula e perguntar alguma coisa. Por outro lado, a introversão é algo completamente diferente disso. Talvez para entender melhor o que é introversão, o melhor cenário possível é fazer a comparação entre uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? A coisa mais comum utilizada para dizer você é introvertido e você é extrovertido é a maneira como você puxa energia, vamos dizer assim. Enquanto pessoas extrovertidas ganham energia interagindo com outras pessoas, tendo muitas interações, falando com várias pessoas, sendo aquela pessoa popular da festa, pessoas introvertidas são o oposto disso. Elas perdem energia tendo que fazer esse tipo de coisa. A bateria social delas vai se acabando. Por outro lado, pessoas introvertidas tendem a ganhar energia passando tempo sozinhos, ou até mesmo passando tempos com um pequeno grupo de pessoas ali, mas principalmente sozinhos, fazendo atividades mais introspectivas como leitura, escrita, desenhos, essas coisas. Essas pessoas tendem a ganhar energia a partir disso. Por outro lado, pessoas extrovertidas em um cenário como esse tende a ser um sofrimento maior para uma pessoa extrovertida sentar e ler um livro durante várias horas sozinhos do que para uma pessoa introvertida. Mas um outro aspecto importante de tudo isso é saber que introversão e extroversão não é uma coisa 100%
definitiva. Não está escrito em pedra que você ou é introvertido ou é extrovertido. Não. A sua personalidade ela é mais um espectro do que necessariamente uma definição. Para facilitar o entendimento disso, imagina que introversão está aqui e extroversão está aqui. São dois polos. E aqui no meiozinho fica uma coisa que nós vamos chamar de ambiversão. Então temos a introversão, ambiversão e extroversão. Pensa numa linha, extremo 1, extremo 2 e o meio. A maioria das pessoas vão estar rondando ao redor do meio. Ninguém é extremamente extrovertido e ninguém é extremamente introvertido. As pessoas estão próximas ali do meio. Claro que em alguns casos vão existir pessoas que estão mais pro lado da esquerda, mais pro lado da introversão, e vão existir outras pessoas que estão mais pro lado da extroversão. Literalmente é um espectro. Ou seja, nunca vai existir aquela pessoa que é 100% extrovertida ou 100% introvertida. Essa é a questão. Todos nós temos um pouco da extroversão dentro de nós e todos que são extrovertidos têm um pouco da introversão dentro deles. Mas quais seriam então as desvantagens de você ser uma pessoa introvertida? A primeira coisa é que, bem ou mal, você tende a pensar muito mais a respeito das coisas do que uma pessoa extrovertida. Você tende a passar mais tempo no mundo dos pensamentos do que uma pessoa extrovertida. Isso, bem ou mal, vai causar um certo nível de ansiedade que em algum momento chega a ser prejudicial. O fato de você passar mais tempo dentro do seu mundo pode te descolar da realidade e trazer esses sentimentos mais negativos. Além disso, o fato de você ser introvertido te empurra a ter menos tendências de socializar com outras pessoas. Você tende a interagir menos com as outras pessoas de forma natural. Você precisa fazer um esforço muito grande para você sentar e conversar com alguém, para você fazer um amigo novo, para você conhecer pessoas novas. Uma outra característica negativa da introversão é que pessoas introvertidas tendem a ser mais tímidas. E eu falo que elas tendem a ser mais tímidas porque pessoas extrovertidas também podem e são tímidas. Mas introvertidos tendem a ser mais tímidos porque o fato deles pensarem demais sobre as coisas, o fato deles até mesmo quererem evitar essas relações com outras pessoas, faz com que eles fiquem pensando constantemente no que as outras pessoas estão pensando deles. É literalmente o overthinking, né? O pensar demais a respeito do que o outro está pensando. Então, bem ou mal, essa é mais uma característica negativa de você ser uma pessoa introvertida. Mas, Lucas, se existem todas essas coisas negativas sobre você ser introvertido, quais são as vantagens? Por que ser introvertido é mais vantajoso? A verdade mesmo é que, bem ou mal, a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para um certo nível grande de individualização. Diferente do passado, você socializar é sim uma coisa necessária, mas não é tão necessária quanto no passado. A dependência do grupo não é tão forte quanto já foi no passado. Além disso, para a maioria das pessoas, a maior parte da socialização não está mais acontecendo no ao vivo, mas sim no digital. É muito mais simples você conversar com seus amigos pelo seu WhatsApp, por qualquer outra rede social, do que você encontrar eles em um lugar e ter que interagir com várias pessoas. Ou seja, a sociedade está se movendo cada vez mais para esse nível de individualização. Não sei se isso é positivo, não sei se isso é negativo, mas o que eu observo é que introvertidos têm mais vantagens nisso. É muito mais fácil para um introvertido lidar com esse tipo de coisa, lidar com esse tipo de contato social através de uma tela, do que lidar diretamente. Como eu falei e ressalto, não sei se isso é positivo, não sei se isso é negativo, mas é o que está acontecendo. Mas, sinceramente, esse não é o principal motivo para eu afirmar que ser introvertido é mais vantajoso. Um outro aspecto que torna você ser introvertido mais vantajoso é justamente o fato das atividades de crescimento pessoal da nossa atual era serem mais de introspecção do que de extroversão. Enquanto a extroversão tem sim algumas atividades de crescimento, por exemplo, você aprender a trabalhar em grupo, ou você aprender a socializar e construir uma espécie de networking, vamos dizer assim, atividades introspectivas são muito mais abundantes. Um exemplo disso é a leitura. A leitura é uma atividade introspectiva que te exige você ficar ali parado com seus próprios pensamentos e passar tempo consigo mesmo, mais os personagens ou mais aquilo que você está lendo, mas não deixa de ser uma atividade de introspecção e é considerado uma atividade de crescimento. Você ler, você desenvolver a sua habilidade de leitura é positivo, você pode consumir muitos conhecimentos a partir disso. E o mesmo vai para, sei lá, você assistir videoaulas, outro tipo de coisa que está muito mais comum, você ser mais autodidata, outra atividade introspectiva de crescimento que também está popular
atual era. E sendo bem sincero, você deve conseguir imaginar outras atividades que também são assim. Eu arrisco a dizer que até mesmo a maioria das pessoas que praticam algum esporte hoje tendem a ir mais para esportes introspectivos. Um exemplo disso é você ir para academia. Você até pode ter um parceiro de treino, não é tão comum para a maioria das pessoas, mas bem ou mal, a maior parte do tempo que você está treinando, você está consigo mesmo. Você está nessa atividade introspectiva, por mais que muitas pessoas vão tender a terceirizar esse momento para música ou para um podcast, mesmo assim também é uma atividade mais introspectiva, por mais, sei lá, salto de argumento que isso seja. O que eu realmente quero dizer é que essas duas coisas, esse caminho para a individualização que está nos tornando mais independentes do grupo, independentes dos outros, mais essas atividades de crescimento que tendem a ser mais introspectivas, tornam o fato de você ser um introvertido muito mais vantajoso. Isso sem contar que, bem ou mal, aquelas desvantagens que você tem em ser um introvertido, seja você pensar demais, seja você ter um pouco mais de dificuldade com socialização, podem ser superadas ou até aproveitadas. Sei lá, se você pensa demais, você pode ser uma ótima pessoa para ser um analista, para identificar, encontrar padrões e assim por diante. E, bem ou mal, as dificuldades de você socializar com as outras pessoas também podem ser superadas. E eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes, quando eu falo que eu sou uma pessoa extremamente introvertida, as pessoas não acreditam, simplesmente porque eu consigo interagir muito bem com as pessoas, eu consigo chegar nas pessoas, eu consigo conversar, eu consigo falar bem em público, eu consigo ter essa espécie de... ser essa espécime de camaleão que consegue se adaptar às situações, apesar que eu continuo sentindo as minhas energias sendo sugadas. Enfim, esse foi o vídeo, deixa a sua opinião aí nos comentários, me conta se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa mais extrovertida, se você é uma pessoa ambivertida e se você concorda ou não com o que eu falei nesse vídeo. É isso, goodbye.